hoje a gente vai ver um modelo disruptivo, que é um modelo chamado de virtual aprimorado, tá? Nas lives passadas, a gente viu rotação por estações, laboratório rotacional e sala de aula invertida, que são modelos sustentados, e hoje a gente vai ver o modelo virtual aprimorado. Mas o que é esse modelo, né? O que ele traz para a gente de novidade? É um modelo que considera que os alunos vão dividir o tempo de aprendizagem deles entre uma unidade escolar física, ou seja, a escola mesmo, presencial, e o aprendizado remoto, com acesso a conteúdos e lições online. No virtual aprimorado, o aluno vai 1 ou 2 vezes no máximo na semana na escola. E todos os conteúdos são dados de maneira online para ele. E quando ele vai para a escola para fazer uma prática que faça sentido ele estar presencialmente lá. Entendeu? Então a gente tira o aluno de casa e fala para ele ir para a escola para fazer uma prática que justifique a presença dele física na escola. E aí, nesse caso, a mediação ganha muita força, né? Porque a gente trabalha, por exemplo, no que o Vygotsky trazia na zona do desenvolvimento proximal, que é a distância que o aluno consegue fazer algo sozinho e o que ele consegue fazer com a ajuda, para depois ele adquirir autonomia e conseguir fazer o que antes ele precisava de ajuda sozinho. É o desenvolvimento da autonomia. Então, por exemplo, a gente tem os momentos de aula online em que o aluno está em casa e acessa isso em casa, ele pode fazer e assistir uma aula gravada pelo professor. Isso faz sentido. Mas o momento em que ele está na escola presencial, talvez não faça sentido uma aula expositiva, por exemplo. Por quê? Porque se for para ter essa exposição, ele pode ter essa aula gravada e acessar remotamente. As experiências de aprendizagem presenciais valorizam muito a interação entre os alunos, a construção coletiva, a troca. Lembrando, a gente está falando aqui de uma possibilidade presencial, tá? Sem a pandemia envolvendo. A gente está explicando o modelo de ensino híbrido. Então, nesse caso, o aluno só vai para a escola presencial quando as práticas planejadas pelo professor fizerem sentido para a experiência, para a prática e para a construção dos conceitos ali por eles. Perfeito, Fernando. Isso é importante que você salientou, não é? Porque é um modelo que vai visar a transformação do que a gente compreende como escola, né? Do que a gente compreende quanto possibilidades de ensino, né? Mas, ao mesmo tempo, também é muito semelhante à realidade de escolas, né? Cujos alunos, por exemplo, estão indo para aula presencial 1, 2 vezes por semana, não é? Sim, ele parece bastante esse modelo que a gente tem nesse retorno para o presencial. Lembrando, pessoal, a gente tem o ensino presencial e o ensino remoto. O ensino remoto, ele se caracteriza naturalmente por alguns tipos, se a gente pode assim chamar. A gente pode ter todo mundo remoto, ou a gente pode ter alguns alunos retornando para o presencial. Independente dessa fase, ele é remoto. Por mais que a gente tenha 75% dos alunos retornando para o presencial, ele ainda continua remoto. Porque eles só estão desse jeito porque a gente está no ensino remoto por conta da pandemia. Então, esse modelo virtual aprimorado, ele se assemelha bastante com esse momento de retorno, em que os alunos vão alguns dias para a escola física e têm acesso a conteúdo online. Porém, ele não é característica desse modelo que a gente vive agora. Por quê? Porque nesse momento de retorno, parte dos alunos vão para a escola somente. Não todos. O ensino híbrido considera todos. Ele é um modelo implementado nas escolas intencionalmente, não por uma emergência. As escolas se organizam para funcionar assim, certo? Então, a gente tem alguns cenários, por exemplo, quando a gente tem menos da metade de uma turma indo para a escola, o professor pode fazer trabalhos inspirados no modelo virtual aprimorado, com pequenos grupos, com atividades baseadas em estudos em que eles realizaram de forma online, tá? E quando o professor tiver, por exemplo, mais da metade de uma turma indo para a escola, ele pode fazer outras estratégias, como a troca entre os alunos, mantendo, claro, as condições sanitárias de distanciamento dentro da sala, mas de forma que os alunos possam debater, possam conversar e construir, de alguma maneira, os conceitos coletivamente. E aí a gente vai hoje ter uma possibilidade, algumas ideias de ouvir isso direto da prática de professores, Tati. Como que eles fizeram, implementaram o virtual aprimorado no ensino presencial e como que esses modelos podem ser
servir de insight para o ensino agora que a gente está remoto e como eles fizeram isso, essas adaptações para trabalhar também no ensino remoto.